Ministério Beit Ahava e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Caminhou pelo deserto sem fim. Ouviu a voz na sarça ardente, enfim. Seguiu a luz, mesmo na escuridão. Conduziu seu povo com coração. Lutou com faraós e mares vermelhos. Guiou Israel ao teu destino, X. Fez do monte Sinai o lar sagrado. Recebeu os mandamentos iluminados. Abre os braços como Moisés no mar. Sinta a força e comece a caminhar. Deixa a fé no seu peito soprar, como o vento a te abraçar e a fé te elevar. E na dor seguiu firme. Sua vida foi escrita em amor e verdade. Encontrou água na rocha firme. Deixou a humanidade em nova liberdade. Seu nome é lembrado em cada oração. Seu passo é marcado em cada geração. Mostrou que a coragem vem do coração e que o chamado ecoa na amplidão. E nas noites vazias de solidão, Moisés foi guiado com esperança e visão. Deu ao mundo um legado de paixão. Hoje vive em cada alma em comunhão. Abra os braços como Moisés no mar. Sinta a força e comece a caminhar. Deixa a fé no seu peito soprar, como o vento a te abraçar e a fé te elevar. Abra os braços como Moisés no mar. Sinta a força e comece a caminhar. Deixa a fé no seu peito soprar, como o vento a te abraçar e a fé te elevar. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Shalom, Shabbat Shalom para você que está aqui comigo. Muito bom dia, que o Eterno te guarde, te abençoe, que a Shem seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E nós estamos aqui hoje, nesse Shabbat, e vamos falar sobre o que você estava vendo aí na tela. Vamos voltar aqui. Você vai, junto comigo, estudar hoje o Código 40. Estamos aí no Shabbat Shemot, Shabbat da Parashá de número 13. Estamos entrando no livro de Shemot, no livro de Êxodo, né?
E nós vamos falar hoje aí dentro do curso Árvore da Vida e dentro do curso Paraxá, vamos falar sobre o código 40, o tempo que constrói as nossas realidades, constrói muita coisa em nossa vida. O 40, muito mais do que um número, o 40 é uma fase espiritual. Pega isso aí. O 40 é muito mais do que uma idade, do que um número, do que um tempo. O 40 é uma fase espiritual que nos aperfeiçoa, que nos coloca diante de algumas realidades poderosas que o Eterno deseja fazer comigo, com você, e fez com o Moshe, como você ouviu aí na canção, fez com o Moshe essa poderosa realidade, tá? Então não esqueça aí, grave bem no teu coração essa imagem. Nós vamos falar sobre o 40, o código 40, vamos falar sobre esta abundância de revelação que temos nessa paraxá. Vou falar alguns pontos sobre o que viveu Moisés, o que viveu Moshe nesses versículos, para que nós possamos, assim como ontem, entender essa conexão de que agora o que a Torá vai nos mostrar é uma realidade coletiva, é uma realidade do todo sendo um, o um sendo o todo, tá? Mas antes, não esqueça, faz tudo aquilo que você tem que fazer, curta, compartilha, se inscreve no canal, se torne membro do canal para mais vídeos exclusivos. E eu quero colocar aqui, já para não esquecermos de falar, muito obrigado por você que é ofertante, dizimista, primicista fiel e que tem nos mantido financeiramente para que nós possamos continuar fazendo e manifestando o reino do Eterno. Mas você pode fazer mais. E você que está me assistindo também está convidado, está aí sendo chamado pelo Espírito de Deus a nos ajudar financeiramente para que possamos construir o reino do Hakadosh Baruch Hu aqui na terra, para que todas as coisas do Ministério Beit Havá e da Escola Inene possam ser construídas, possam ser estabelecidas na terra. É assim que nós manifestamos a espiritualidade e somos esplêndidos através das nossas ofertas, dízimos e primícias, tá? Durante a transmissão vai ficar as chaves Pix passando aqui no GC. E para a gente já começar a falar, vou soltar aqui mais um VT e nós voltamos em um minutinho já para manifestarmos aí o código 40. Vamos lá. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. É isso, gente. Vamos lá. Deixa eu conferir se o meu áudio está ok aqui. Quando eu estou sozinho aqui, tenho que conferir aqui, tudo ok. Ok, aparentemente está ok. Bom, gente, shalom, Shabbat shalom. E eu quero falar aqui neste Shabbat, eu quero dizer para você algumas coisas sobre essa paraxá de número 13, Shemot.
onde vemos aí alguns grandes códigos. Eu quero que você grave essa imagem, que vai ser praticamente a única imagem que nós vamos usar aqui. Eu quero que você grave essa imagem de Moshe diante de uma sarça ardente, diante de uma revelação do Hakadosh Baruch Hu, diante de uma manifestação poderosa que o Eterno faz na nossa vida. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender aqui é, sobretudo, que Hashem, o Deus de Israel, está mostrando para nós duas forças principais que habita dentro de nós, que habita na nossa alma. Esta força é Moshe e a força oposta é o faraó, o Egito. Moshe representa aquele que nos puxa para fora do ego não equilibrado, do ego não organizado, do ego que não foi tratado. Moshe, é aquele que puxa eu e você para fora, ou seja, puxa eu e você para um nível de espiritualidade da qual Hashem deseja que nós tenhamos. Quando nós entramos em certos níveis na nossa vida, nós precisamos de um Moshe. Nós precisamos ativar o Moshe dentro de nós também. Existem homens que foram levantados para que nós fôssemos atraídos para uma realidade que nos impulsiona. E aí um Moshe de fora vai ativar o Moshe interno nosso para que nós possamos sair do Egito. E o Egito é governado por a nossa má inclinação, o nosso ego que não tem a proposta de doar. Então essas duas forças opostas estão trabalhando para mostrar para mim e para você a realidade da qual nós temos que encarar o tempo e o modo, para que aí sim nós cheguemos ao Código 40. A história, a narrativa, eu não vou dizer aqui que você já cansou de saber a narrativa sobre Moisés no Egito. O que eu quero mostrar aqui dentro de vários pontos é: quando nós levantamos o nosso Moshe, significa que o faraó está perdendo a força. Quando nós nos conectamos à espiritualidade correta, significa que o faraó interior, ou a força de oposição, ou a força de recebimento sem a doação, ou seja, o ego por si só, ele começa a perder essa força. Então, nós vivemos 40 anos dentro desta força de recepção, de só receber, de só querer ter as coisas, de só desejar para si. Até que aos 40 anos, o nosso Moshe descobre que ele precisa voltar à sua essência. Descobre que ele precisa voltar e honrar o seu povo, voltar e honrar os hebreus. A narrativa você já conhece, eu não quero falar da narrativa aqui. O que eu quero mostrar para você mais uma vez é que Faraó representa a única vontade de recepção. E a vontade de recebermos as coisas faz com que nós sejamos enrijecidos, faz com que nós sejamos duros na queda, faz com que nós subamos em cima de tudo e de todos para vencer em alguma coisa. E este ego é a inclinação maligna, este ego é a inclinação maldita. A ponto de que, se observarmos estas forças, tanto de Faraó como de Moshe, nós vamos ver que na própria terra, ali havia um símbolo dessa força. É de fato
que para uma cidade ser desenvolvida, até nos dias de hoje, os rios foram a grande sacada das cidades, porque o rio era vida e é vida. Então todas as cidades ricas, todas as cidades com força monetária, eram construídas ali ao redor do rio. E não foi diferente no Egito. O rio Nilo, ele representa não apenas essa força monetária, mas ele representava uma fonte espiritual. Perceba que Moshe foi colocado, aliás, dentro do cesto ali, ele foi colocado nessas águas. Desde o início, Moshe tem muita ligação com águas. Nós já falamos isso em outros vídeos, eu não quero abordar aqui. Mas, preste atenção. Enquanto o povo do Egito se orgulha do rio Nilo, enquanto o povo do Egito se orgulha, ou seja, tem os seus ego da má inclinação por causa do rio, o rio Nilo, Israel está dentro, os hebreus, aliás, né, depois de Israel, os hebreus estão dentro do Egito, mas não tem este ego, não tem esta, como eu posso dizer, não tem estas águas como uma construção egóica. E muitas vezes nós olhamos para as águas que nós temos, e eu estou falando em alegoria, muitas vezes nós olhamos para as fontes que nós temos e nós apenas ostentamos essas fontes. Nós apenas temos ostentação daquilo que temos, daquilo que carregamos. E isto esconde medo, isso esconde orgulho, isso esconde toda a má inclinação. Quando nós nos deparamos com o rio Nilo dentro de nós e esquecemos dos 4 rios do Éden que corriam e percorriam a terra. Nós temos que olhar aqui e, primeira coisa, confrontar dentro de nós. Que rio nos banha? O rio Nilo, da ostentação, ou os rios do Éden, das bênçãos, das ativações proféticas? Quais são estes rios? O que nos banha? Que tipo de água nos banha? Que tipo de fonte nós ostentamos? Nós ostentamos as águas da sabedoria caída, que aqui é representado pelo rio Nilo, ou nós ostentamos as águas do Éden, ou nós ostentamos as águas da Yetzer Hatov, ou a boa inclinação. Eu quero ser bem pautado aqui, porque eu sei que o que eu estou falando aqui nesta aula carrega um peso de muita meditação. Então, o orgulho das águas do rio Nilo não podem desconstruir as bênçãos que as águas do Éden deseja abundantemente percorrer a nossa vida. É por isso que dentro dessas águas orgulhosas, Moisés foi construído, Moisés foi ensinado, Moisés foi recebido nas águas do rio, e esta sabedoria caída estava ali guiando, olha só, a sabedoria caída das águas do rio Nilo, estava ali guiando uma sabedoria divina que ia ser levantada 40 anos depois. 40 anos, Moisés estuda, Moshe estuda, se aperfeiçoa. Eu não quero de novo falar da narrativa. Eu quero aqui colocar insights proféticos na sua vida. E agora, Moisés mata o egípcio. E o que acontece quando Moisés mata o egípcio? Deixa eu lembrar onde eu escrevi isso, que eu quero ler isso com você, para não passar desapercebido. Aqui, olha. O Moshe anterior agora mata o egípcio.
E isso significa que dentro de nós estamos matando uma fase. Nós estamos matando a fase aonde nós não mais reconhecemos as águas da sabedoria caída, mas agora nós voltamos para um nível de consciência e de estabelecimento profético. E esse estabelecimento profético nos coloca diante de uma realidade da qual agora nós vamos sair de uma fase, os primeiros 40 anos, e vamos entrar em outra fase, os 40 anos que Moisés vai agora ser aperfeiçoado por Hashem. A próxima imagem, a próxima personagem que aparece é uma sarça pegando fogo. E esta sarça que pega fogo, e Hashem fala através da sarça, depois na descrição do vídeo vai ter outros links de vídeo sobre isso, mas eu quero mostrar aqui, dentro da árvore da vida, olha só, aonde está a sarça ardente dentro dessa construção do arquétipo da árvore da vida. Observe uma coisa. Quando Moisés se depara com a sarça ardente, quando nós nos deparamos com o fogo da Hakadosh Baruch Hu, quando nós nos deparamos com a pessoa que representa a luz espiritual do Hakadosh Baruch Hu, nosso Deus, nós estamos nada mais e nada menos do que tendo um descortinamento de todo entendimento profético. Quando nós nos deparamos com o fogo da realidade divina, toda aquela primeira fase, todos aqueles 40 anos iniciais, eles se transformam agora em uma conexão, grave isso aqui, em uma conexão, Malkut Binah. Qual é e o que significa isso? Vamos ver aqui a imagem. Olha só, a conexão Malkut Binah, olha aí, Malkut aqui embaixo, e Binah lá em cima, Binah, o entendimento. Então, quando nós estamos diante de fases que estão sendo transicionadas, nós saímos de Malkut do mundo físico e rompemos, ou o próprio Espírito do Eterno rompe e nos conecta a Binah. Olha aí, Binah lá em cima, tá vendo? Ou seja, nós somos revelados à luz do quê? Da sabedoria. Olha aí, vamos ver novamente. Malkut aqui embaixo é revelada por Binah, entendimento, e Binah é alimentada por quem? Pela luz da sabedoria, luz de Rockman. Então, quando nós estamos vivendo transições espirituais, transições financeiras, transições emocionais, transições ministeriais, esta conexão Malkut, Binah e Rockman, ela aparece, ela revela para nós. E quando eu e você olharmos para isso e descobrirmos de fato que esta luz de sabedoria está nos trazendo conexões dos lugares mais elevados, nós somos condicionados a viver o novo. Por que é que muitas vezes nós não conseguimos viver o novo? Porque nós não temos coragem, nós não temos a habilidade de deixar o velho Malkut, as velhas manifestações físicas, os velhos dogmas, os velhos costumes, para nos expor à luz de Binah, à luz do entendimento. Moshe estava se expondo e sendo exposto pela luz da Hakadosh Baruch Hu, através do entendimento. E aquela sarça fala, o Eterno fala com ele, e ali ele descobre que aquele lugar era santo. Ele descobre que aquele
que aquela presença trazia uma carga profética, espiritual, de sabedoria. Lembra que Moisés chegou banhado, boiando na sabedoria caída das águas do Nilo? Agora ele está sendo nutrido pela sabedoria divina, por Rockman, por um anel de luz, por um canal de luz, por uma emanação luminosa que o conectou para colocá-lo em uma outra frequência espiritual. Observe 2 pontos agora importantes que ocorrem neste ciclo. Primeiro ponto, a sarça que queima. E essa sarça que queima faz com que o espírito, o Ruach de Moshe, suba mais um nível. E agora ele vai se conectar a Neshama. Agora a Neshama, terceiro nível de alma, vai ser iluminado, vai ser ativado, vai ser aceso pela luz da presença divina. Já falamos isso em outros vídeos, que isto é uma interpretação e um modo da luz do nosso Deus ser traduzida na persona de Yeshua HaMashiach. O Santo Deus de Israel se manifesta e traz iluminação ao espírito de Moshe. Quando nós estamos diante dessas sarças ardentes, diante da luz divina, verdadeiramente nós somos condicionados à mudança. Não há remorso, não há arrependimentos que não são reais, mas verdadeiramente a luz que nos condiciona. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui um pouco triste. Você já viu quando o pai de 2 filhos morrem e um filho era mais presente e o outro não? O choro é diferente. Um chora porque vai sentir saudades. Um chora porque criou várias memórias com o pai. Porém, o outro chora de remorso, porque poderia ter feito mais e não fez. E só de bater o olho assim no choro dessas pessoas, seja no corredor do hospital ou no próprio cemitério, você descobre qual filho era mais próximo. Qual filho chora por remorso, ou qual filho chora por causa das memórias que construiu. Moshe, está recebendo essa luz. Mas a luz nos prepara para um próximo nível. A revelação, ela não é por si só. A revelação, ela nos coloca, irmãos, nos prepara para um próximo nível. Aliás, nos condiciona. A luz nos condiciona a um próximo nível. A revelação nos chama a um próximo nível. A revelação da luz divina, Deus nos chamando, não é único em si. E muitas vezes as pessoas caem nisso. Olha, eu recebi uma revelação divina. Olha, eu recebi um chamado. Ok, esse chamado só está te preparando, te condicionando para um próximo nível. Mas nesse próximo nível, há um preparo. A revelação do próximo nível por si só não basta. A revelação por si só de algo é só ela. É só uma palavra. Nós vamos precisar nos preparar para enfrentar o faraó. Observe, Moshe está 40 anos em uma situação. Agora ele recebe uma luz divina e esta luz o condiciona a um próximo nível. Ele entra no próximo nível. Nós estamos aqui, alegoricamente, nesta paraxá, entrando em um próximo nível. E
Este próximo nível nos apresenta a conselheiros. O que aparece aí como personagem depois da sarça ardente é Itro ou Jetro. Jetro ou Itro, vamos falar no hebraico, Itro ou Itró, representa o preparo de Moshe. Pois é. Observe que a luz se revela e nos condiciona a um próximo nível. O Eterno nos coloca diante da luz dele e nos condiciona a um próximo nível. Mas neste próximo nível, para que nós voltemos, aliás, avancemos nesse próximo nível e voltemos ao ego e derrubamos o faraó, precisa haver discipulado, precisa haver conselho, precisa haver uma conexão de pai e filho. A conexão de Moshe e Itró é uma conexão de pai e filho. É uma conexão do quê? Dentro da árvore da vida, vamos lá. Olha só, vou mostrar aqui de novo para você. Dentro da árvore da vida, tá aí na tela. O que são os filhos? Filhos são todas as 6 sefirotes, mais uma, de Hesed a Malkihut. Pai é Hokmah, Binah é mãe, e os filhos representam todas essas emanações aqui debaixo. Isto fala para mim e para você o quê? Para que as nossas emanações de luz, de bondade, de luzes, né? Bondade, rigor, força, glória, majestade, excelência, manifestação, fundamento e fisicalidade, todas essas coisas precisam passar por um manto paterno. Este manto paterno conecta pais a filhos e filhos aos pais. Nós estamos no mês aqui de Tevet e estamos falando, e o mês de Tevet fala sobre isso, sobre esta conexão, aonde a luz do Eterno nos chama, nos condiciona, nos prepara, aliás, nos condiciona, nos mostra um caminho, mas este caminho precisa ser desenhado, preparado por Itró, por Jetro, por homens que carregam unção de conselho, unção de ensino. É por isso que nada na vida ocorre sem uma transição pais e filhos. Esta é a conexão do céu. Esta é a forma com que o céu desenha todas essas coisas. E aí vão passar 40 anos mais para que Moshe seja preparado para voltar ao Egito. E agora o quê? E agora tirar a força, desconectar a força do faraó. Lembrando que o faraó, nesta interpretação desta aula, eu estou ministrando e falando para você que é o ego, que é as nossas vontades egóicas. Então, qual é o código 40 nisso tudo? O código 40 nisso tudo é a vontade egóica dos nossos Egitos, a vontade egóica que lá no fundo o faraó toma conta do nosso ser, precisa ser confrontado, precisa ser, vou usar essa expressão, precisa ser matado, precisa ser destruído, para que verdadeiramente a fase 40 seja promissora na nossa vida. Observe uma coisa, com 40 anos, até 40 anos, Moisés permanece ali no Egito. Mas aos 40 anos ele descobre que nele há o espírito, o chamado de ser libertador de um povo que está sendo penalizado
por causa da ingratidão de um faraó. E agora, a própria Neshama de Moshe começa a ser atraída para essa realidade. Nós somos atraídos por realidades poderosas. Um manto paternal, profético, apostólico, rabínico, nos atrai, nos prepara para que verdadeiramente nós possamos vencer o faraó interno, o Egito que nos aprisiona. Mas se nós não prestarmos atenção, nós somos roubados no meio do caminho. Se nós não prestarmos atenção, nós somos ludibriados pela malignidade que não quer que nós nos preparemos para vencê-la. Imagina, 40 não é apenas uma idade natural. Não é apenas um aniversário. Não é apenas um número mais. 40 é uma fase profética, aonde nós buscamos libertar a nossa vida. Aonde nós buscamos libertar todos os verdadeiros propósitos da nossa história. Todos os verdadeiros todo o verdadeiro desenho original que nós temos. Olha novamente na árvore da vida. E dentro da árvore da vida, nós vamos ver aqui 10 emanações. Eu não tenho essa imagem agora, porque eu não preparei. Aliás, eu já tenho um vídeo gravado sobre os 4 mundos. Mas dentro dos 4 mundos, né, desde o mundo da emanação até o mundo da fisicalidade, dentro desses 4 mundos, nós temos 4 árvores da vida. Então, observe. Dentro dos 4 mundos, nós temos 10, 20, 30, 40. Então, dentro de a realidade de algo, sempre existirá 40 manifestações que precisam ser construídas. Eu não quero me aprofundar aqui, mas observe, imagina que para manifestarmos algo, nós precisamos passar 40 emanações. Cada uma dessas 40 emanações, dentro dos seus mundos da emanação, da formação, da criação e da manifestação. Então, eu vou ler daqui a pouco alguns códigos do que é 40, mas eu quero lembrar você do quê? 40 dias antes de uma criança ser do óvulo ser fecundado pelo esperma, 40 dias antes, essa alma dessa criança, ela já começa a descer do mundo espiritual para o mundo da formação. Ou seja, querido, o 40 fala de fases espirituais poderosas que nos condicionam e nos prepara para a manifestação das realidades que nós vivemos. Quando você vai orar por algo que requer aí uma resposta bem séria, ore 40 dias. Quando houver transições, você sempre vai perceber que essas transições ocorrem em 40 dias, entre elas serem manifestadas, entre elas serem projetadas e manifestadas, há 40 dias. É exatamente aos 40 que Moshe, nasce. Nós vamos falar disso nas próximas aulas, tá? O nascimento de Moshe, o nascimento da Neshama de Moshe, se dá aos 40 anos. Observe isso. O desenho original é exposto à luz divina aos 40 anos. Então, é aí que começa o êxodo. É aí que começa a saída do Egito. É aos 40, como fase e não como idade, é aos 40 que nós começamos a vencer as lutas dos nossos propósitos
contra, aliás, a luta do nosso propósito contra aquilo que achamos, aquilo que era terreno. Ao 40, que na fase 40, no código 40, que nós não suportamos mais viver aprisionados no Egito. E aí o 40 se estabelece. E aí a saída, e quando eu digo saída, eu estou falando a saída do estreitamento se estabelece. Mas há um perigo. Quando nós somos expostos a essa luz, nós podemos morrer por essa luz. Quando nós somos expostos ao código 40, ao ciclo que muda, quando nós somos expostos à fase 40, quando nós somos expostos a uma nova fase, nós podemos morrer por causa do nível de luz que ela traz. E por que nós podemos morrer? E quando eu digo isso, eu estou falando de forma alegórica. Por que é que nós podemos ser destruídos? Porque nós não estamos decididos em abandonar o Egito. Quando nós não decidimos abandonar o Egito, nós ficamos como zumbis físicos e espirituais na fase antiga. Moshe poderia não responder ao chamado da sua Neshama. Moshe poderia não responder a esta força de puxar o povo para fora. Por quê? Porque ele sabia que agora ele enfrentaria oposição direta do faraó. Ele enfrentou a saída de toda uma estabilidade moral, física, financeira, espiritual, de reputação. E ele abriu mão disso tudo para viver o código 40. E esse código 40 levou ele a ver a luz e, ao responder à luz divina, levou ele a ser preparado como um libertador, para que aí sim, 40 anos depois, Moisés agora lá na frente, com 80 anos, 40 vezes 2, com 80 anos, ele assume a força da letra P, da letra da palavra, a letra da boca, e agora ele começa a construir a sua edificação em base dos 40 anos, em base do código 40. Sobe a hashtag código 40, se você está me acompanhando até agora aqui. Já estamos há 40 minutos. Código 40, vamos aproveitar o 40, né? Já estamos há 40 minutos. Hashtag código 40. Observe, a luta agora dos judeus e dos hebreus e os egípcios começam. Por quê? Porque a vontade de receber, observe isso, a vontade de receber puramente não suporta mais se render à vontade da recepção humana. O que é isso? Moisés sai para se preparar. Moisés sai porque agora ele volta depois. Porque a opressão da vontade e do ego apenas de receber do Egito absurdamente condiciona um povo que está preso no Egito, nesta vontade egóica. E agora esta vontade pura, a vontade de receber para doar, precisa ser livre. Porque é que nós, o nosso Moshe interior, quando se depara no código 40, ele deseja absurdamente ser livre. Porque aquilo que era apenas egóico em nós, agora não pode mais sufocar e limitar o propósito da alma, o propósito da Neshama, o propósito do desenho original que nós carregamos. E aí nós começamos a espernear, nós começamos a ver pragas. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso. Pragas que
golpeiam a força egóica. E este golpe de luz faz com que nós saiamos para mais próximos ainda do quê? Do desenho original que temos. Saiamos mais próximos ainda de sermos livres do Egito, de sermos livres da fisicalidade egóica, para nos conectarmos à luz de Biná, do entendimento, e esta luz de Biná vai ser mais iluminada pela luz da sabedoria, que é Rockman. Eu quero ler com você algumas coisas aqui para a gente ir para o fim. Algumas coisas profundas do que é o 40, do que é a fase 40. Observe o que eu vou falar agora. O 40 tem um significado especial na história bíblica. Está associado à sabedoria. Olha só, o 40 está associado à sabedoria, ao saber. O rei Salomão, Shlomo HaMelech, segundo a tradição judaica, jejuou 40 dias para receber de Deus a sabedoria e o entendimento. O que é sabedoria e entendimento? O que é sabedoria e entendimento? Rockman e Biná. Ele jejua 40 dias, ou seja, ele aqui em Malkut embaixo. Vamos lá na árvore da vida para você, ó. Ele jejua 40 dias em Malkut para receber Rockman e Biná. Sabedoria e entendimento. Percebe? Quando você olha esse arquétipo, você consegue construir a palavra. Continuamos. Moshe esteve durante 40 dias no Monte Sinai para receber a Torá. Olha isso. 40 dias e 40 noites de chuva ocorreram durante o dilúvio que ocorre na época de Noé. Olha, novamente, uma nova fase se estabelecendo. Esse número 40 também representa o ciclo que gera uma mudança de vida em uma pessoa. Olha isso. 40 muda ciclos na nossa vida. E não é uma idade apenas, mas é uma fase. A elevação de um estágio inferior a um estágio superior. O período de vida que se atinge o verdadeiro entendimento. A fase 40, o código 40, nos conecta a fases superiores, a estágios superiores de entendimento e sabedoria. O número de semanas que uma pessoa é formada no ventre da sua mãe é 40. 40 semanas, não é, mulheres? Também 40 faz menção à palavra Ma'im. O que é Ma'im? Águas. Quantas semanas o feto fica dentro do útero da mãe? 40 semanas. Imerso no quê? Nas águas. 40 anos no deserto equivale a uma geração. Passaram 40 dias da profecia de Jonas, para que Nínive seja destruída, em relação aos pecados dos quais eles se arrependeram. 40 dias houve um rompimento de arrependimento da sentença. 40. O número da medição do volume de água em um mikveh. Mikveh é um lugar de banho, de purificação, que toda sinagoga tem. 40 é o número das águas ali, do volume das águas. Por 40 anos reinou o rei Davi, assim como seu filho, o rei Salomão, e os juízes mais justos. 40 anos reinou Davi, Salomão e os juízes mais justos. Todos os homens justos, todos os homens e os reis que foram justos diante de Hashem, reinaram 40 anos.
40, o número de dias em que a Torá foi dada. 40, mais uma vez, é o número de semanas que o feto recebe toda a sua formação, toda a sua fisicalidade. A alma veio descendo e chegou no último estágio, o último mundo, o mundo da fisicalidade. E este mundo da fisicalidade agora vai levar mais 40 semanas para construir todo o feto. 40 anos é a idade mínima para que um homem dentro, isso aqui é mais antigo, isso mudou um pouquinho, mas 40 anos é a idade mínima para que um homem possa se conectar ao Sod, ao vinho novo da Torá. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que o Eterno está desenhando na vida de Moshe, o que o Eterno está desenhando na nossa vida, na nossa história, é uma fase nova, é um tempo novo, é uma realidade nova. E Baruch Hashem, que a Beit Havá nasce num código 40. A Beit Havá aparece em um código 40. O ministério Beit Havá nasce aos 12 anos de existência desde a sua criação lá atrás como evangelho de poder. E 12 fala da capacidade, fala da maturidade da menina, de uma mulher, como noiva, como a Nukva, como a noiva do Eterno, como aquela mulher que vai se casar, como a noiva de Yeshua. Nós entramos nessa fase, nesse estágio superior. Entramos nesse código 40. E Baruch Hashem, por você que está entendendo isso. Baruch Hashem, por você que se deleita no código 40. Baruch Hashem, por você que está amadurecendo para um próximo nível. Baruch Hashem, por você que está se perfumando, adornando, se embelezando para um próximo nível, para uma próxima realidade espiritual, para uma próxima realidade absurdamente maravilhosa de Hashem sobre nós. O código 40 é a manifestação de um novo estágio, de uma nova época, de um novo mover sobre nós. Sobe a hashtag aí. Hashtag, mais uma vez, hashtag código 40. Hashtag novos, vamos usar aí, novos começos, não, porque isso é muito, uma nova, hashtag novo patamar, novo estágio. Ai. Que Hashem, que o Eterno abençoe você e a mim neste novo estágio, nessa nova fase que nós estamos construindo. Eu volto em 1 minuto. Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida.
Pois é, pessoal, é isso aí que você viu. Nós estamos nessa próxima fase. Está aí na tela como você pode fazer as suas ofertas, primícias e dízimos. Não esqueça que nós estamos aí falando também sobre consciência espiritual. Esse tema poderia ser abordado em consciência espiritual, mas está aqui. Curta e compartilhe esse vídeo. Obrigado a você que ficou comigo até agora. Daqui a pouco eu vou ler todos os seus comentários. Enquanto eu vou colocar um louvor para finalizar aqui. Vou lendo seus comentários, tá? Que o Eterno nos abençoe neste Shabat. Não esqueça aí de ser abençoador desta obra, desta causa, de construir um novo patamar, né? Um novo estágio, um novo código. Estamos no código 40, tá certo? Esse código 40 nos aliançou para uma nova fase. Tá feliz? Eu estou feliz. Estou feliz por quê? Porque nós estamos nos conectando a novas realidades. E essas novas realidades são poderosas porque elas nos conectam à Torá, nos conectam à essência verdadeira. Mas, financeiramente, nós precisamos construir junto uma realidade poderosa para que nós sejamos alimentados constantemente, para que nós possamos dar alimento. Quanto alimento espiritual você não tem recebido? Transforme esse alimento na fiscalidade, traga a manifestação para o Ministério Beit Havá e a Escola INN. Tá certo, gente? É isso. Ficamos por aqui neste Shabat, mas não esqueça dos outros vídeos. Aqui na descrição tem mais material sobre isso. E não esqueça de se conectar aí diariamente no canal de vídeos para que você possa ser edificado. Vou colocar 2 louvores aqui hoje para finalizar. Os 2 louvores que falam aí de Moshe e de Miriam, tá? Que entramos aí no código 40, entramos no Sefer Shemot, livro de Shemot. Tá certo, gente? Eu vou ler seus comentários aqui agora. Que Hashem te abençoe poderosamente. Continue comentando, compartilhe e chame mais pessoas para estudar conosco. E não esqueça, escolainn.com.br tem lá todos os cursos disponíveis para que nós aprendamos juntos. Tá certo? Um ótimo Shabat para você. Que Hashem te guarde poderosamente. Shalom. Shabbat Shalom. Tchau. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ó Miriam, dança entre as tendas, teu espírito brilha, és profetisa, guia. Tu cantas a vida como maresia, nos corações acende a alegria. Miriam dançava livre sob o céu estrelado, erguia suas mãos ao ritmo do mar, enquanto as ondas sussurravam segredos. Ela sabia que a fé faria voar. Como um tamborim nas mãos ecoando histórias, superava a dor adorando com amor. Os dias eram longos e as noites frias, mas Miriam nunca temia o incerto. Oh Miriam, dança entre as tendas, teu espírito brilha, és profetisa, guia. Tu cantas a vida como maresia,
nos corações acende a alegria. Cuidou de Moisés com um olhar protetor, nas águas do Nilo a fé ela lançou. Sábia como as anciãs, forte como o vento, trouxe as águas como alento. Miriam era bússola em tempo de lamento. Pelas terras caminhava com esperança. Cada passo é um eco de resistência. Sua coragem difusa em cada prece fez de Israel uma nova vivência. Sempre levaste a tocha da tradição, entre salmos e hinos de adoração. Bordaste o som com alma graciosa e determinação. Miriam é símbolo de redenção. Oh Miriam, dança entre as tendas, teu espírito brilha, és profetisa guia. Tu cantas a vida como maresia, nos corações acende a alegria. Com alma graciosa e determinação, Miriam é símbolo de redenção. Caminhou pelo deserto sem fim, ouviu a voz na sarça ardente, enfim. Seguiu a luz, mesmo na escuridão, conduziu seu povo com coração. Lutou com faraós e mares vermelhos, guiou Israel ao teu destino. Fez do monte Sinai o lar sagrado, recebeu os mandamentos iluminados. Abra os braços como Moisés no mar, sinta a força e comece a caminhar. Deixa a fé no seu peito soprar, como o vento a te abraçar e a fé te elevar. Na dúvida e na dor seguiu firme, sua vida foi escrita em amor e verdade. Encontrou água na rocha firme, deixou a humanidade em nova liberdade. Seu nome é lembrado em cada oração, seu passo é marcado em cada geração. Mostrou que a coragem vem do coração e que o chamado ecoa na perdão. E nas noites vazias de solidão, Moisés foi guiado com esperança e visão. Deu ao mundo um legado de paixão, hoje vive em cada alma em comunhão. Abra os braços como Moisés no mar, sinta a força e comece a caminhar. Deixa a fé no seu peito soprar, como o vento a te abraçar e a fé te elevar. Abra os braços como Moisés no mar, sinta a força e comece a caminhar. Deixa a fé no seu peito soprar, como o vento a te abraçar e a fé te elevar. Shema Israel, Adonai
Eloheinu Adonai Echad. Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder.